Bom dia, queridos. Podem se assentar. Graça e a paz de Jesus. Antes de falarmos do nosso momento de dízimos e ofertas, presta atenção no que eu vou falar aqui. Em Cristo Jesus não há mais medo. Em Cristo não há mais medo. Nós não devemos ter medo de Deus, nós devemos temer a Deus. Jesus abriu esse caminho. Cristo Jesus, através do seu sangue, através do sangue derramado na cruz do Calvário, abriu esse caminho. Não devemos ter medo de nos achegar a esse Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Cristo não há mais medo. Amém? Queridos, nesse momento de dízimos e ofertas, onde trazemos as nossas contribuições, eu vou ler o texto de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 8. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém. Neste texto, queridos, Paulo ele usa primeiro de uma metáfora, a metáfora de um fazendeiro que planta muitas sementes e no final colhe em boa quantidade. E um pequeno plantio gera uma colheita bem menor. Paulo está deixando muito claro aqui para nós que tudo que é dado não é perdido, é disseminado. Paulo fala de semeadura, mas ele está falando de semeadura no campo das bênçãos espirituais. Bênçãos materiais nesse mundo não são uma garantia. O que nos é garantido é a única bênção, que é o Espírito Santo, que é dada a todo crente em Jesus. Paulo também nos ensina que quando damos de boa vontade, honramos a Deus e imitamos a sua generosidade. Dar pode e deve ser motivo de alegria. Hoje a nossa série vai falar sobre alegria, a última das emoções. E é alegria porque, afinal, é um ato de obediência, e a obediência deve ser motivo de alegria de todo crente em Jesus. O prazer de todo crente em Jesus deve ser obedecer os seus mandamentos. Se a igreja de Corinto ofertasse generosamente, como Paulo tem demonstrado aqui nessa carta, eles não deveriam se preocupar, porque Deus haveria de suprir todas as necessidades deles. Mas qual é o motivo que Paulo traz esse ensino para a igreja de Corinto? Quando a gente olha o capítulo anterior, lá no capítulo 8, Paulo traz o exemplo das igrejas da Macedônia, a igreja de Filipos, dos bereanos. Então, primeiro ele ensina sobre a graça de contribuir. O propósito de Paulo aqui, nesse texto, é estimular a igreja de Corinto que ela fosse tão generosa como os macedônios. Afinal, se a gente olha o contexto bíblico, o contexto da época, a igreja de Corinto ficava numa região muito rica. Então, para Paulo, não havia motivos da igreja de Corinto não ser generosa como os macedônios. Como os macedônios eram? Porque os macedônios, os crentes de Macedônia, eles passavam por tribulações, eles passavam por escassez de alimento, por pobreza e por aí vai. Mas isso não foi impedimento para que eles demonstrassem a sua graça. Eles demonstrassem a graça da generosidade. Então, é isso que Paulo está nos ensinando aqui, que experimentamos a graça de Deus e não usamos mais as circunstâncias como desculpa para deixarmos de contribuir. Um outro aspecto que Paulo nos deixa muito claro aqui também é que devemos contribuir não por pressão psicológica ou para fazer troca com Deus, barganhar com Deus. Infelizmente é o que a gente vê muito por aí. A gente vê muito desses absurdos por aí. Muitas vezes pessoas falando que se você não trouxer o seu dízimo, você perde a sua salvação. Então a morte de Jesus na cruz do Calvário foi em vão. Não é suficiente. Não, nós não perdemos a salvação. Nem por esse motivo, nem por outro. Também não podemos fazer troca com Deus. A gente vê muito disso por aí também. Troca com Deus. Quanto mais você der, quanto mais você contribuir, quanto mais você fizer, mais Deus vai te abençoar. A relação com Deus não é uma relação baseada em meritocracia, mas é uma relação baseada na graça dele derramada através do sangue de Cristo Jesus. Amém? Então, nossa contribuição ela deve ser motivada por amor ao próximo e amor a Cristo. Amor a Deus. Nunca pelos nossos próprios interesses.
Então, quando temos esse exemplo de generosidade, nós damos a nossa própria vida. Não só a nossa própria vida nós entregamos a Cristo, a Deus, mas nós oferecemos também os nossos recursos. Então, nós oferecemos a Deus tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, por completo. E, para finalizar, queridos, alguns princípios importantes que Paulo nos ensina aqui. Primeiro, ele começa falando com a entrega da nossa própria vida ao Senhor. E essa entrega é motivada pela graça, mas também requer fé e requer também fidelidade. Precisamos ser fiéis nas nossas contribuições. E quando contribuímos pela graça, estimulamos outros também a contribuírem. Nossa contribuição também abençoa os outros, também nos abençoa. E o mais importante, que vai além de qualquer outra coisa, as nossas contribuições, quando contribuímos com esse sentimento, com esse espírito, glorificam a Deus. Nós glorificamos a Deus com as nossas vidas e com os nossos recursos, porque na nova aliança tudo é de Cristo.